O novo presidente do México, Ángel Manuel López Obrador, ou simplesmente AMLO, assume o cargo neste sábado, 1º de dezembro. Ele assume com uma proposta desenvolvimentista e de diálogo, e não de submissão aos Estados Unidos. Por incrível que pareça, o Trump, que é um neoliberal de 4 costados, está concordando com ele, sobretudo aquela proposta para desenvolver a América Central numa espécie de plano Marshall que seria financiado pelos Estados Unidos, o Canadá e o próprio México. Com isso, o plano pretende reter no país, ou nos países, principalmente Honduras e Guatemala e El Salvador, considerados os mais pobres do mundo, aqueles migrantes que hoje estão em caravana querendo forçar a barra e entrar nos Estados Unidos através da fronteira do México. Tenemos que dialogar, evitar la confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros queremos llevar una muy buena relación, como hasta ahora, con el presidente Donald Trump, buscar soluciones de fondo, respetar los derechos humanos. Esa es nuestra vía y estoy seguro que vamos a lograr un buen entendimiento. López Obrador é homem de esquerda, mas também é homem de diálogo. Mas não é de nenhuma maneira homem de submissão ou de atrelamento automático aos Estados Unidos. Claro que ele será uma pedra no sapato, né? Não só dos Estados Unidos, como de todo o mundo ocidental, hoje muito dominado pelo neoliberalismo. Mas este diálogo que ele tem com Trump é considerado fundamental para entender o problema latino-americano. Porque há essas caravanas todas para os Estados Unidos? Por causa da miséria naqueles países, aqueles 3 países que citamos. E uma miséria absoluta. Além da miséria, tem o crime organizado, que inclusive obriga aquelas populações jovens a emigrarem porque não conseguem viver no país, sob pena de serem mortos, trucidados, torturados. Então, qual é a solução para esse pessoal ser retido no país e não precisar de emigrar para os Estados Unidos ou para o próprio México? Simplesmente criar empregos. E criar empregos como? Através do investimento maciço na região para construir estradas, construir obras públicas e também facilitar o mercado consumidor, porque é isso que cria emprego, e não aquela adesão cega aos Estados Unidos ou ao neoliberalismo e às privatizações que estão sendo feitas por aí, sobretudo no Brasil e na Argentina. Aí o telespectador, o internauta vai perguntar: e o México? O que é que ele vai fazer com o México? Sim, aquele país assolado pela corrupção, pelo narcotráfico, pela criminalidade e pela violência, principalmente nas fronteiras com os Estados Unidos. López Obrador diz que tem como primeira opção, como primeira prioridade, combater a corrupção, mas não só combater a corrupção, que isso nunca acaba, ele no máximo vai conter nos seus limites, mas principalmente mobilizar o país e os investidores, tanto empresários nacionais como internacionais, a investirem maciçamente também em obras públicas, também em escolas, em educação. Ele, principalmente, é um homem de educação e provou ser um grande administrador, dirigindo a cidade do México, considerada a maior do mundo em termos populacionais,
e onde o índice de violência já era grande na época em que ele foi prefeito. Mas ele se desempenhou bem e López Obrador também veio com um grande poder. Não é? Ele foi eleito com 53% dos votos, mas à frente de seu principal adversário com 30% de diferença. É por isso que a revista The Economist, da Inglaterra, considera que o AMLO, o López Obrador, será o presidente mais forte, mais poderoso em décadas do México. López Obrador fala muito também no que ele chama de quarta transformação do país. É uma proposta de longo alcance, claro. Aqui, como diz essa reportagem da BBC Mundo, diz que AMLO, presidente, o que é a quarta transformação e que propõe López Obrador para o México. Um tema recorrente no discurso do presidente eleito do México é a chamada quarta transformação. O termo se refere à visão que tem López Obrador sobre o futuro de seu país. Então ele diz o seguinte: como se sabe, as primeiras 3 transformações ocorreram ao longo da história do México. A primeira delas foi a independência. Né? Houve aquela guerra que foi de 1810 a 1821, quando se separou o país, depois de 300 anos de dominação espanhola, se separou e ficou independente da Espanha. A segunda é a reforma, a guerra entre liberais e conservadores, de 1858 a 61. Depois deste conflito, surgiram as leis de reforma, entre as que se destaca a separação da Igreja e do Estado. Benito Juárez, o personagem que mais admira López Obrador, foi o protagonista central deste momento. E a terceira é a Revolução, o conflito armado contra o regime de Porfírio Dias entre 1910 e 1917. Ao final da Revolução se promulgou a Constituição que rege atualmente o México. É um plano grandioso, digamos assim, desafio que só pode ser enfrentado por homens da têmpera de um estadista como é López Obrador. E tudo indica que ele não fará feio, tudo indica que López Obrador, com aquele seu jeitinho, né, de inclusive agradar ao Trump, o poderoso e perigoso presidente dos Estados Unidos, e também ao restante dos países latino-americanos, sem discriminação e sem perseguição a nenhum dos chefes de Estado, seja ele de esquerda, de direita, e até mesmo aqueles que chamam de ditador sem o ser. Se busque un acuerdo de inversión entre Estados Unidos, Canadá, México, que incluya a países centroamericanos para que se impulsen actividades productivas en Centroamérica, en México, y que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que la migración sea optativa, no obligatoria.